Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, caro professor da Escola Bíblica de Jovens. Eu sou o professor Daniel da Costa e estou com vocês para nós vermos a lição de número 6, que tem por título O Pecado da Rebelião. Nós estamos aí acompanhando já a caminhada do povo de Israel rumo à Terra Prometida, conforme narrado no livro de Números. E é interessante que vários assuntos estão sendo abordados com referência ao povo de Israel no passado e que refletem na vida cristã da nossa igreja hoje, dos nossos jovens hoje, etc. São lições das quais nós não podemos esquecer e temos que manter sempre o foco em Deus para que os mesmos erros em que o povo de Israel caiu não venham acontecer conosco, né? Gente, uma coisa interessante é o nosso texto do dia, que eu gostaria de compartilhar com você, né? Está dizendo ali, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas reis. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Tá? Uma síntese que o nosso autor vai colocar aqui é a seguinte: a rebelião à hierarquia, ou seja, as posições de liderança determinadas, instala o caos e faz os melhores projetos sucumbirem. Então, nós vamos dar hoje uma olhadinha rápida, uma pincelada em alguns tópicos da nossa lição, com referência a momentos em que o povo de Israel se rebela, isto é, se revolta contra as ordenanças de Deus, e o pecado da rebeldia, então, acontece no meio do povo. Nós temos 3 objetivos nesta lição que temos que cumprir. Pelo menos se nós conseguirmos cumpri-los, nós vamos ter concluído a nossa aula com êxito. São eles: primeiro, mostrar que a caminhada pelo deserto evidenciou o fato de que os hebreus que saíram do Egito eram de dura cerviz. Tá? Para deixar bem claro, essa palavra dura cerviz, ela quer dizer o povo que não baixava a cabeça, o povo que não se humilhava ou não obedecia. Isso quer dizer dura servir. Por várias vezes, cerviz melhor dizendo, por várias vezes na Bíblia nós vamos encontrar esta palavra. Nosso segundo objetivo, saber que as rebeliões que surgiram no meio da liderança eram contagiantes, alcançando muitos do povo. Tá? Terceiro objetivo, refletir a respeito da vontade de Deus. Então são esses os objetivos para esta lição que nós temos que cumprir, Existe aqui uma orientação pedagógica que eu achei interessante compartilhar, que como esse tema é de extrema importância para a igreja de hoje, como eu já falei no princípio, então, olha só, nós temos que olhar que não é anormal hoje muitas pessoas revoltadas ou a rebeldia permanecer no meio da igreja, no meio da liderança, ou com pessoas que não respeitem a liderança, etc. Tá? Muitos têm enveredado por esse caminho, tá? Com consequências desastrosas que acontecem. Então, para iniciar a aula, tem uma pergunta aqui que nós podemos fazer para os nossos alunos. Ela é a seguinte: o cristão deve obedecer seu líder, mesmo que não concorde com ele? Essa é uma pergunta que você deve lançar, ou você não é obrigado, pode lançar para a sua classe. Aguarde as respostas, anote com atenção, E dependendo da resposta, você pergunta: e nesse caso, é correto levantar oposição? Certo? Aí você, depois de todas as respostas, você registra e depois começa a analisar as respostas, e dentro disso você pode então iniciar a sua aula ou colocar então em alguns tópicos que forem colocados aqui na lição. Claro que você pode preparar uma aula muito boa lá para os seus alunos, bem recheada de informações, e colocar então essas perguntas ali dentro, tá? Olha só. O povo de Israel, desde que eles saíram do Egito, já lá no comecinho, tá? Nós vamos introduzir agora, nós vamos perceber uma coisa: eles começaram a ter saudades do Egito e com isso começaram a se revoltar contra Moisés, contra Arão, contra a liderança em geral. Eles começaram a se rebelar por várias ocasiões. Eles mostraram saudades do Egito, saudades da comida do Egito, saudades de coisas que ficaram para trás, tá? Então assim, nesses momentos de insatisfação, eles também mostraram a insubmissão. Mostraram que eles não, por horas, eles não estavam
querendo ser submissos àqueles que Deus tinha colocado como líderes, como cabeças sobre eles, certo? Olha só, as consequências não deixaram de acontecer. Todas as vezes, Deus não deixou passar em branco. Você pode perceber, você vai olhar no livro de Números, acompanhar esta lição desde o começo, você vai ver que nenhuma das vezes o Senhor permitiu com que o povo conseguisse vencer quando eles estavam errados. Se eles estavam insubmissos, Deus trazia consequências de castigo sobre o povo que eram trágicas, tá? Então, assim, ó, muitas vezes, por várias vezes, o povo passou por momentos de tristeza, de perda de membros da família, separação, divisão por causa da rebeldia. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha bem certo. No primeiro nosso tópico vai falar sobre um povo de dura cerviz, que nós já falamos lá no início o que quer dizer isso. Primeira coisa, nós vamos ver na própria família do líder, Moisés. Tá? O nosso primeiro subtópico vai falar sobre um caso de inveja que aconteceu na família do líder. Quando Arão e Miriam, eles então falaram contra Moisés, se rebelando, começou com uma questão pessoal, com uma questão de família, mas no fundo, estavam invejosos de Deus ter escolhido a Moisés, que era, todo mundo sabe que ele era gago, que ele tinha alguns problemas e tal, mas por que Deus tinha colocado eles? A Bíblia vai, neste momento, mostrar que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Moisés era uma pessoa muito tranquila, calma, que sabia responder e reagir na hora certa. Por isso que Deus o havia colocado ali. Tanto é que Deus precisava de uma pessoa como ele. Imagine, diante daquelas milhares de pessoas que reclamavam, que murmuravam, como seria isso? Então nós vamos assim, ó, o que Deus faz neste momento? A gente vê que a Miriam fica leprosa por falar contra Moisés, por estar desafiando a liderança do seu irmão, que não fora colocado por ele mesmo. Como vocês podem olhar lá no livro do Êxodo, você vai ver várias vezes Moisés dizendo, eu não quero ser líder, Senhor, eu não quero. Mas de repente, você vai ver que ela se levanta contra ele, apontando, e Deus vai confirmar que é com ele, que foi Deus quem o colocou. E o que acontece com Miriam? Ela fica leprosa. Esta lepra faz com que ela fique segregada do arraial, como acontecia com os demais leprosos, por ser uma doença que deixava a pessoa impura, conforme a lei que o Senhor havia dado a eles. Então, o que acontece? Hoje é diferente? Não, muitas pessoas têm ficado leprosas, viu? Cheio de marcas. Tem que ficar separado, às vezes, dos demais, no sentido espiritual hoje. Por quê? Porque levantam posições injustas, acusações contra a liderança, tá? Ou escutam muito blá blá blá, muito disse-me-disse, conversas fiadas, mídia social às vezes fofoqueira, que fala coisas que não é verdade. E o que acontece? Se levantam contra a liderança e vem a cobrança do Senhor. Muitos ficam leprosos, doentes, enfermos, espiritualmente falando. Muitos até morrem espiritualmente. Por quê? Porque se levantam contra aqueles que Deus levantou. Às vezes por motivos nos quais ele deveria orar ou se calar, ele fala, ou ele multiplica a rebeldia ou o pecado ou a murmuração. Certo? Nosso segundo subtópico vai falar sobre a teimosia. Teimosia todo mundo sabe, né? É aquela você não aceitar uma determinada opinião, você não querer, né? É uma teimosia você insistir no erro e assim vai por aí afora, né? Assim por diante. Eles não entrariam na Terra Prometida, Deus falou para eles. Eles já podiam ter entrado na Terra Prometida no primeiro ano, mas eles se rebelam. E o que acontece? Deus fala, epa, calma, vocês vão ficar mais um tempo no deserto. Vocês não vão entrar na Terra Prometida agora. O Senhor mandou eles dar meia volta e continuar peregrinando. Eles fizeram uma volta enorme, que fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. A Bíblia vai dizer que vai mostrar uma geração inteira que ficou no deserto, por causa do pecado, da murmuração, da rebelião e assim por diante. Então eles ficaram no deserto por causa do seu próprio erro. E aí, quando eles viram que eles não iam entrar na Terra Prometida logo de inteirinho, naquele ano, eles disseram, não, nós vamos. Eles se arrependem e todo mundo diz, não, nós vamos lutar então contra os adversários. Eles vão fazer uma guerra a qual Deus não os manda fazer. Eles vão lutar contra os adversários, contra os amorreus e o povo da região, e eles são derrotados, porque Deus não estava com eles. Deus já havia dado a sentença, vocês têm que voltar. Certo? Olha só, uma coisa que eu achei interessante que o autor coloca aqui, ele vai dizer que o motivo de toda a rebelião fica patente aqui. Ó, para os hebreus, independente dos conselhos ou da vontade de Deus,
O que importava era a opinião vaidosa deles, a própria opinião deles é que importava. Não importa se Deus está falando que é melhor isso ou aquilo. A gente sabe que hoje não é diferente. Às vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos. Você pode falar muito bem isso na sua classe, né, para os seus alunos lá, tá? Porque muitos estão naquela fase, e às vezes uma fase assim ainda de indefinição. Muitos têm muitas dúvidas e muitos são revoltados, às vezes por problemas, por outras coisas que às vezes nem deveria afetar a vida espiritual ou misturar-se com a questão da igreja em si, mas muitos misturam e trazem as coisas. Nós sabemos que Deus não é Deus de confusão, mas as pessoas fazem confusão, em cima de coisas pequenas às vezes, tá? O povo de Israel não teve um bom fim depois disso aí, tá? De serem teimosos. O nosso terceiro subtópico vai falar sobre a murmuração. Isso é uma coisa que todo mundo escuta, todo mundo sabe, você pode colocar, estudar bastante esse tópico, colocar bastante para os seus alunos, né? Mais do que nós podemos colocar aqui para vocês podem se aprofundar nesse assunto da murmuração, que foi a principal causa do povo de Israel ter ficado esses 40 anos no deserto. Então, olha só, o povo continuou se rebelando. Às vezes parecia que agora não, agora eles vão se endireitar, vão voltar, agora eles vão fazer as coisas direito, como tem que ser, certo? Não. Novamente, eles se rebelavam, tá? E o que acontece? Começou a acontecer mortes no meio do povo. Começou a acontecer danos, como eu já falei no começo. Tá? Deus começou a punir, e por isso que aquela geração foi sendo dizimada pela sua própria rebeldia. Então eles começaram a serem diminuídos, os números, as tribos, em geral foi caindo por pessoas que se revoltavam e às vezes cada morte que acontecia, pragas que Deus enviava para puni-los pelo seu pecado, morriam milhares de pessoas. Então olha só, por vezes até o paciente Moisés, como aconteceu, né, perdeu o bom senso, de tanto, imagine a cabeça de um líder desse, né? Que está o dia inteiro na frente daquela multidão e de repente o povo reclama que não dá água, que não tem, que está com sede, aquela coisa. E de repente Deus manda, Moisés vai lá e fala para a rocha. E ele, irado, ele perde a paciência. E ele vai lá e bate na rocha. Ele não entra na terra prometida por causa desse erro, desse pecado dele. Na hora, ele perdeu as estribeiras, por assim dizer. E ele também fica de fora. Ele vê a terra, mas ele não entra. Por um momento em que ele também perde a paciência, né? Então, olha só. O povo passou por um momento de serem atormentados devido ao pecado também de rebelião pelas víboras, aquelas serpentes venenosas que os picavam. E mataram muita gente dentro do povo. Então, assim, todo o pecado do povo foi sempre punido. Você pode deixar bem claro isso aí lá. Você pode pegar todos os exemplos, levar anotado, conversar com os alunos assim, perguntar. Você pode perguntar para os alunos se sempre eles têm alguma experiência a contar da sua vida, de um momento que eles se rebelaram contra Deus, às vezes até na liderança dos seus próprios pais, quando eles fizeram alguma coisa errada e foram punidos, às vezes imediatamente ou após algum tempo por andarem em desobediência. Você pode coletar algumas experiências, algumas informações, pode trocar informações e ver que não é diferente do povo de Israel, tá? Deus continua sendo o mesmo, que trabalha e que não aceita a nossa rebeldia e, né, a nossa rebelião é contra o Senhor, né? Olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês, por que essa questão da rebelião e da feitiçaria, né, que é colocada ali? Porque assim, não importa como ele tem que chegar lá para alcançar o objetivo, o feiticeiro faz ali, né, aquilo que ele tem que fazer. Tá? Ele busca alcançar o fim pretendido independente da vontade do Senhor e tal, e acha que os fins justificam os meios, assim por diante. O rebelde faz a mesma coisa, é igual, tá? É a mesma coisa, eu vou assim por esse caminho de rebeldia e no final eu tenho que conseguir. Não importa se está certo ou não está certo. Então, gente, fica aí, né, essa dica aí, né, a respeito da murmuração. A gente tem que honrar os líderes que Deus coloca diante de nós. Nosso autor vai deixar bem destacado isso, tá? Até vai falar uma história aqui, um pedaço que é do princípio da história da igreja, a respeito do historiador Eusébio de Cesareia, né, que vai falar sobre o bispo Policarpo, muito conhecido de todos na história da igreja, que era o bispo de Esmirna, tá? Que ele sempre foi tratado com muito respeito, de forma que, o exemplo que ele dá aqui, né? Ele não tinha o costume de tirar os sapatos, porque sempre alguém tirava. Esse era um costume lá do primeiro século e tal.
sempre os irmãos tiravam o sapato para ele, né? Disputavam entre si sobre quem estava mais pronto, ou quem poderia servir ao bispo Policarpo. Então, assim, Policarpo realmente foi um homem de Deus e, talvez pela sua avançada idade, as pessoas procuravam servi-lo mesmo, pois ele até foi martirizado com a idade muito avançada, né? E aqui só ele dá uma pincelada a respeito da reverência, do respeito que aquela comunidade, aquela igreja tinha com o seu líder. Tá? Eu não vou dizer que nós vamos chegar talvez a este ponto, né, para que nós não venhamos, às vezes acontece algumas expressões desagradáveis quando nós queremos atrair a atenção demais da liderança. Isso não estou chamando isso e sei que você não vai fazer e nem vai incentivar os seus alunos a isso. Fale, divida as coisas, né? Com referência a isso. Mas a honra de estarmos submissos quando as coisas são feitas dentro da palavra, debaixo da vontade de Deus, e a gente vê que Deus está no negócio, está no comando. Pessoal, vale a pena com que nós sirvamos e honremos os nossos líderes, né, quando os mesmos estão agindo debaixo da vontade de Deus, né? Nosso segundo tópico da nossa lição aqui é os líderes em conflito, tá? Nós vamos ver um caso bem grave que acontece, o livro de Números vai narrar, a rebelião de Coré, Datã e Abirão. A Bíblia vai dizer ainda mais um chamado On, que estava junto, né? Olha só, eles foram insubmissos e desrespeitosos. Por quê? Porque eles eram fortes, eram aqueles líderes fortes, aqueles que tinham poder, aqueles que passavam e todo mundo honrava, porque achavam, não, esses são líderes, são príncipes do povo. Só que eles se revoltaram contra a liderança de Moisés também, contra a liderança de Arão, por achar que o sacerdócio não podia ficar somente na sua família, que outros também podiam ser sacerdotes, e assim por diante. Você pode procurar isso na Bíblia, tá? Números, no capítulo de número 16 vai tratar desse assunto, você pode pesquisar, se aprofundar, passa para os seus alunos. Olha só, você sabe muito bem o fim trágico que a congregação teve, as famílias desses homens tiveram por causa da rebelião deles. Foram uma das rebeliões mais destacadas na Bíblia desses homens, tá? Porque eles mesmos queriam trazer incensários, eles queriam, tipo assim, o culto no templo. Nós já vimos em outras ocasiões até, como o culto do templo era tratado, tabernáculo, né? Era tratado, tinha todo momento de trazer ali os incensos, todo aquele ritual que fazia parte do culto, desse tempo da peregrinação, né, o culto do tabernáculo. Porém eles quiseram fazer do jeito deles, trazer fogo estranho. Você sabe que os filhos de Arão, 2 deles morreram por trazer fogo estranho diante do Senhor, e esses homens começaram a fazer da mesma forma, destratando, desrespeitando aquilo que Deus tinha determinado e tinha falado em sua palavra. E olha o que acontece com eles, né? Eles talvez já estavam acumulando coisas, até que chega um momento em que eles dão vazão à sua infeliz revolta, né? E aí você sabe muito bem o que acontece com eles quando a terra se abre e eles são engolidos pela terra junto com as suas famílias, certo? Você sabe muito bem. No segundo subtópico vai falar sobre o memorial dos rebeldes. Por quê? Porque Deus manda levantar um memorial, que naquele tempo se fazia, né? A questão de levantar uma coluna como memorial, uma pedra, alguma coisa que marcasse que naquele lugar aconteceu um evento importante. Então isso aí era uma coisa que sempre tinha, que sempre acontecia. Então, Deus vai fazer com que eles levantem um memorial para que os filhos de Israel sempre se lembrassem da conduta errada de Coré, Datã e Abirão, daquilo que tinha acontecido ali. Então, o Senhor vai estar mostrando aos filhos de Israel que eles não deveriam tomar a mesma atitude, que a atitude deles era errada, certo? Porque a terra se abriu e engoliu vivos aqueles homens, tragou eles vivos. Que desespero, né? Que fim trágico, né? Olha só, eles queriam colocar as coisas, trocar os pés pelas mãos. Eu acho interessante, até como ponto de anotação aqui, que a questão de ser da tribo de Levi, né? Era um privilégio concedido pelo Senhor, né? Porque os levitas eram cuidados por todo Israel, tá? Mas ser sacerdote era somente para aqueles a quem Deus escolhia, né? Nem todo levita era sacerdote, viu? Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Somente aqueles que eram escolhidos pelo Senhor, tá?
mas eles queriam atropelar essas ordenanças de Deus e aí as coisas não deram certo, né? Os inconformados, no nosso terceiro subtópico, o castigo dos inconformados. Olha só, vai mostrar uma coisa, que é impressionante como a rebelião, geralmente, gente, em regra, ela é contagiosa, é como uma doença, ela vai passando de um para o outro. Por quê? Porque a gente vai compartilhando, às vezes as pessoas vão compartilhando os seus desgostos, as suas amarguras, as suas tristezas, e isso vai passando de um para o outro, e quando vê, está todo mundo contaminado. A Bíblia vai falar no Novo Testamento a respeito de raiz de amargura, e etc, etc. Pessoal, são coisas que são geradas e contagiando a igreja em geral, as pessoas, os jovens, e etc, né? Olha só, o povo, apesar de tudo o que aconteceu ali, o povo quis se revoltar contra Moisés, dizendo, vocês estão matando o povo do Senhor. No outro dia já estava revoltado de novo, porque não, vocês mataram o povo do Senhor, de tanta gente que a terra engoliu. Então, gente, eles vão ainda continuar murmurando, tá? Só que agora vão jogar a culpa em Moisés e Arão, vós matastes o povo do Senhor. Aí, Moisés e Arão, mais do que nunca, tem que orar a Deus, intercedendo, buscando uma resposta de Deus para aquela situação. E aí, quando eles buscam isso, olha só, o Senhor vai dar uma resposta a eles. E olha, ainda veio uma praga do Senhor entre o povo, que mata mais 14.700 pessoas. Olha só, quase 15.000 pessoas, tá? E não foram mais porque Moisés e Arão apaziguaram a justiça de Deus rapidamente. Eles fizeram o que tinha que ser feito pelo povo, mediando aquele momento entre Deus e o povo, e a praga cessa entre o povo. Olha só o que acontece, gente. Então é uma coisa assim, como a gente tem que pensar antes de fazer isso, né? Inacreditável. Como tem pessoas que estão sempre sem temor nenhum. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E se ele estiver faltando na nossa vida, gente, olha, a coisa descamba, né? Desanda. Pessoas quebram o princípio da autoridade, da submissão, contra a liderança, contra o homem de Deus, e ainda acham que estão fazendo uma coisa politicamente correta. Mas, na verdade, estão errando por não estarem conhecendo as Escrituras, né? Pulando regras, que às vezes Deus não estabelece, Deus estabelece as regras, a pessoa pula, faz errado, faz do jeito dele, estabelece as suas próprias e vai por aí afora, atropelando tudo. Tá? Isto não dá certo, né? O exemplo que o nosso autor vai deixar de Ana, que poderia ter murmurado contra o sacerdote Eli, tá? Porque ele criticou, falou, essa mulher está embriagada. Ela poderia ter criticado, mas ela se calou e vai orar a Deus. A resposta dela vem e o próprio Eli depois tem que falar para ela, opa, o Senhor seja louvado aí, Deus respondeu a oração dela. Ele viu como testemunho, né? Mas ela se calou naquela hora que ela poderia ter blasfemado, murmurado, se irritado e nunca mais voltado lá no templo, né? Porque o sacerdote vai dizer que ela estava embriagada, né? Terceiro e último tópico da nossa lição. Deus mostra a sua vontade. Olha só. Aí, depois de tudo isso acontecendo, nós vamos fazer o desfecho aqui. Quando Deus vai, então, honrar a liderança. Olha só como é que acontece isso. Deus firma a liderança. Esse é o primeiro subtópico. De que forma? Depois que tudo acontece, Deus manda com que eles, os cabeças, os líderes, tragam cada um uma vara, né? Normal, a vara para colocar, então, diante do Senhor. E aí o Senhor, quando determina isso, diz que ia cessar a contenda entre o povo e tal. Cada um deveria trazer uma vara até a tenda da congregação. E a vara do homem a que Deus tivesse escolhido para o ministério de sacerdote, essa floresceria. Então Deus ia tirar uma prova viva entre todas as tribos de Israel de quem Deus tinha escolhido, a quem Deus escolheu. Depois eles traziam varas cruas ali, né? Cada um coloca uma vara ali, não vai dizer, eu vou agora... Tipo assim, que a minha vara vai ser diferente da outra. Não. Deus vai ele vai mandar com que eles coloquem aquelas varas, então, sobre a tenda da congregação, e ali Deus vai mandar com que eles deixem, depois eles têm que voltar, no outro dia a vara do homem que Deus tivesse escolhido, tá? Floresceria, né? A vara de Arão era sobre a tribo de Levi, né? Visto que a tribo de Levi é que dava os sacerdotes. Certo? Olha só. O que acontece no outro dia? Tá? Números 17:8 relata que a vara de Arão floresceu e a dos outros permaneceram mortas. Tá? O que acontece no outro dia, gente? No outro dia, a vara de Arão floresceu e as outras permaneceram mortas. Tá? As outras varas das outras tribos
não aconteceu nada, mas a vara de Arão estava florescendo, estava frutificando até. Estava dando renovo, brotando, estava uma coisa linda, parecia que ela estava ligada numa raiz, estava colocada numa raiz e não tinha nada, não estava colocada em raiz nenhuma, elas estavam perante o Senhor, como se estivessem em cima de uma determinada mesa, de um determinado lugar. Mas a raiz daquela vara não era uma raiz visível aos olhos humanos, era uma raiz espiritual, era Deus que estava confirmando o sacerdócio de Arão, então sobre o povo de Israel, tá? O Senhor estava honrando ele, mostrando, olha, esse está me servindo fielmente, foi a ele que eu escolhi, certo? Então, muitas vezes a gente quer, a gente não entende quando Deus nos prova, quando acontece algumas coisas, a gente quer passar na frente e acaba estragando as coisas. Mas se nós nos colocarmos no nosso lugar, isso a gente pode falar para os jovens, colocarmos no nosso lugar, o que vai acontecer, gente? Deus, que ao seu tempo vai nos honrar, pode levar um tempo, ao seu tempo ele vai fazer a obra que ele tem para fazer. Amém? Se for para honrar, ele honra. Deixe isso bem claro para os jovens. Às vezes tem aquela euforia, querer passar na frente, tem um tempo certo para cada coisa. E a gente espera a vontade de Deus e tudo acontece conforme ele quer. Certo? Nosso terceiro e último subtópico vai dizer o seguinte: Deus protege o líder. Olha só. Ainda em Números capítulo 17, tá? Vai falar a respeito da ordem para se guardar a vara de Arão que floresceu dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, como nós sabemos, era o símbolo da presença e da glória de Deus no meio do povo de Israel. Portanto, era um sagrado, né? Ficava no Santo dos Santos, no tabernáculo, separado atrás do véu, né? A cortina que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, né? Ou Santo dos Santos. E ali foi colocada então a vara de Arão dentro, para que servisse de sinal aos rebeldes, né? De quem Deus tinha chamado, tá? De quem Deus tinha escolhido. Deus estava com isso protegendo o sacerdote Arão, de maneira que ele pudesse exercer o seu ministério com graça, com desenvoltura diante do povo de Israel em geral, tá? Sem que tivesse mais oposição de alguém dizer, ei, eu estou... Se alguém pudesse dizer, opa, não é para ser Arão. Não, dessa vez eu estava confirmando de vez, porque todo mundo sabia que a Arca da Aliança ela era sagrada, era santa. Deus se manifestava nela. Então, a vara que floresceu foi colocada dentro da mesma. Tá? Olha só, os homens que confiaram inteiramente em Deus tinham uma característica interessante. Isso que o nosso autor coloca e eu destaco aqui. Da fraqueza tiraram forças. Quem vai falar isso é o autor aos Hebreus, no capítulo de número 11, que todo mundo conhece, né? Como Jesus, eles venceram. Arão deveria saber que a vida não seria fácil, como realmente não foi. Você vai ver que várias vezes Arão e Moisés foram acusados pelo povo. Acusados, enfrentaram rebeldia, rebelião e assim por diante. Mas o Senhor provou que estava com ele, projetando-lhe um futuro brilhante. Certo? Esse é o destino de quem serve a Deus fielmente, ser mais do que vencedor, porque ele já venceu o mundo. Ele deixou declarado isto para nós. Então, a orientação de Deus nesta lição para nós, não enveredarmos pelo caminho da rebeldia, é bem clara, bem nítida. Não dá para nós andarmos, né, juntamente com os rebeldes, porque a gente se contamina. Melhor é nós nos separarmos. Assim como a gente procura se separar do pecado, vive se separando do pecado, nós também temos que nos separar daqueles que murmuram às vezes ao nosso próprio redor e assim por diante, né? Para concluir a nossa lição, olha só, só para fazer o desfecho. Os ministérios de Moisés e de Arão, assim como eu acabei de falar, foram marcados por muitas rebeliões, muitas, né? Mas o Senhor sempre os honrou e protegeu. Eu disse lá no início isso, que por várias vezes o Senhor vem, aparece, protege, honra, mostra que Ele quem os escolhe. Tá? Isso aí é bem claro e você deve deixar isso claro para os seus alunos. Tá? Talvez em algum momento tenha surgido no seu coração algum sentimento de rebelião contra alguma autoridade espiritual. Isso acontece, né? Faz parte da nossa fraqueza, da nossa fragilidade de ser humano. Então, como ocorreu com Coré, Datã e Abirão, né, de se revoltarem. Se isso aconteceu, arrependa-se, peça perdão a Deus e retorne à plena submissão a Cristo. Você pode deixar isso aí bem claro aos seus alunos. Às vezes tem alguém magoado com pai, com mãe, com líderes.
e com outras pessoas, com pessoas no trabalho e assim por diante, por a questão de rebeldia, às vezes não está com impedimento em sua vida, por isso, tá? Muitos você pode orientá-los a que se entreguem ao Senhor, que se arrependam e que tentem largar isto, tentem limpar, que o Senhor limpa o coração deles. Através do seu sangue, você pode fazer uma oração com aqueles que estão com atitudes de rebelião, não aceitando certas situações, às vezes até contra Deus. Às vezes vão aparecer pessoas da sua classe, até visitantes, que às vezes vão chegar ali num momento de desespero, e você pode fazer esta oração com eles, você pode mostrar o caminho, né, o caminho da submissão a Cristo, né, se arrependendo, aceitando que o sangue de Jesus purifique de todo o pecado, e assim por diante, e a rebelião, então ela vai ser contida, vai ser vencida. É por isso que nós estamos aí, certo? Meus caros professores, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, e eu louvo a Deus por você que tem acompanhado aí esta pré-aula, né, até agora. Que Deus possa te abençoar, e eu peço ao Senhor que você tenha uma ótima aula com seus alunos, que você possa aprimorar, enriquecer o conhecimento dos seus alunos, dessa classe de jovens que você tem aí, e que eles possam sair satisfeitos dessa aula de uma forma extraordinária, com grande crescimento espiritual para as suas vidas e para o seu futuro na presença de Deus. Que Deus possa abençoar você em Cristo Jesus.